O movimento uniforme, noções preliminares, nós temos aqui 13 pontos que vai ser destacado. O que é o movimento uniforme, seus conceitos, movimento uniformemente variado, posição de um móvel, velocidade, função horária da posição, classificação dos movimentos, diagrama de posição, diagrama de velocidade vezes tempo, velocidade relativa. Depois nós temos encontro de móveis e ultrapassagem do MU e exercícios resolvidos. Vamos lá, primeiro, nós temos aqui esse mapa conceitual, onde eu tenho velocidade média calculada, ΔS por ΔT. E a segunda fórmula é a aceleração média, ΔV por ΔT. Então, a forma da velocidade média, ela vai aparecer no movimento uniforme, tá? Porque a velocidade vai ser constante, ou seja, vai ser única. Uma única velocidade, o tempo inteiro vai aparecer um único valor durante o movimento. Já a aceleração é nula, ou seja, não existe aceleração. Já no MUV, tá? Nós vamos ter mais de uma aceleração, mais de uma velocidade, porque a velocidade é variável, o valor da velocidade. E o cálculo que vai aparecer constantemente é o cálculo de aceleração. Já que vai ter várias velocidades, a gente vai trabalhar com a variação das velocidades dividido pelo tempo. E nós sabemos que a aceleração aqui no MUV, ela faz o mesmo papel que a velocidade faz lá no MU. Ela vai ser sempre diferente de zero, ou seja, vai ser constante, tá? E a velocidade vai ser variável. Vamos ver aqui a respeito do movimento uniforme. O movimento uniforme, ou MU, é aquele em que a velocidade escalar instantânea é constante e é diferente de zero. De modo que o móvel sofre iguais variações de espaços em iguais intervalos de tempo. Se eu tenho um carrinho aqui, não é, que está com uma determinada velocidade, no primeiro momento ele está com 0 metros, aí no segundo 10 metros, no segundo momento 20 metros, no terceiro momento 30 metros. Observe que a cada segundo, digamos assim, ele aumenta 10, de 10 em 10. E o que ele está variando aqui é os espaços, tá? Não é a velocidade dele aqui vai ser a mesma. Qual a velocidade dele o tempo todo aqui? Vai ser sempre 10 metros a velocidade dele. Vamos ver aqui, ó. Tempo 0 segundo, 0 metro, 1 segundo, 10 metros, 20 segundos, 20 metros, 3 segundos, 30 metros. E o movimento variado? O movimento uniformemente variado, que é o MUV, é aquele em que a aceleração escalar é constante e diferente de zero. Consequentemente, a velocidade escalar vai sofrer variações iguais, em intervalo de tempos iguais. Observe aqui, ó. No velocidade 10 metros por segundo. Logo, no primeiro segundo, após o início, já está com 20 metros por segundo. No segundo segundo, já está com 30 metros por segundo. A velocidade está aumentando. No terceiro segundo, 40 metros por segundo. A cada segundo, a velocidade está mudando. Posição ou espaço de um móvel. Espaço S de um móvel é a distância medida ao longo de uma trajetória, né? Nós temos aqui essa reta, como se fosse uma trajetória, uma pista, né? Temos os espaços medidos, onde temos a posição inicial e temos a posição final de uma esfera aí. Então, o espaço S de um móvel é a distância percorrida ao longo de uma trajetória do ponto onde se encontra um móvel até a origem, acrescido de um sinal de acordo com a orientação da trajetória. Nós temos aqui, ó, posição inicial, SO, origem dos espaços, que geralmente é do espaço zero, e temos a orientação positiva da reta. Posição inicial, nós dizer que um ponto está a 3, espaço 3 negativo, é dizer que está anterior ao zero. Espaço 3 positivo, posterior ao zero. E a velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento dele dentro do espaço de tempo que ele vai utilizar. É uma grandeza vetorial
possuindo direção, sentido, módulo. Esse último chamado de rapidez, olha aí, velocidade média, variação do espaço por ΔT. Em problemas elementares onde há deslocamento, apenas em uma direção, o chamado movimento unidimensional, convém tratá-lo como uma grandeza escalar, com apenas valor numérico. Em problemas elementares onde há deslocamento apenas em uma direção, o chamado movimento chama-se unidimensional, convém tratá-lo como grandeza escalar, apenas valor numérico. As unidades de velocidade comumente adotadas são metro por segundo ou quilômetro por hora. Está aqui, metro por segundo ou quilômetro por hora. Metro por segundo multiplica por 3,6. Se eu quero voltar para... Estou em quilômetro por hora, que é metro por segundo, divide por 3,6. E quais são as suas funções horárias? Está aqui as funções horárias, ó. A função horária do movimento uniforme é do primeiro grau, onde T, nessa função, SO e V são constantes. Observe aqui. Temos uma tartaruguinha que está fazendo aqui, né, o MU. Ela saiu da posição 0, tem 1 segundo, a sua velocidade é 10 metros por segundo. E ela está aí a 10 centímetros. No caso aqui, a velocidade não é em metro, é centímetro, porque ela caminha muito devagarinho. A função, para mim saber onde ela estava, eu tenho que saber o espaço inicial dela. A partir de agora que eu começar a contar, o espaço inicial dela vai ser 10 centímetros, tá? E vou somar com a velocidade multiplicada pelo tempo. No caso aqui, SO vai valer 10. O V vai valer 10 também. E o tempo é o tanto que vai durar o movimento dela, multiplicado pelo T. Então, é a famosa equação do sorvete. Então, vamos ver lá a classificação no sinal, quanto ao sinal da velocidade. Avenida Leste, Oeste. Então, quando a velocidade é maior que 0, isso aí está falando da orientação da reta, tá? O movimento é progressivo, velocidade maior que 0. Quando o valor da velocidade for positivo, indica que ele está andando na posição crescente da reta. E se a velocidade for menor que 0, ele está voltando, regressando das origens. Então, nós temos aí movimento retrógrado, tá? Quando a velocidade é menor que 0. E temos o movimento progressivo, quando a velocidade é maior que 0. Aí nós temos aí a gravurinha aí, ó. O carro se deslocando a favor e ao contrário da reta. Se a orientação da reta estiver para oeste, olha aí, ele estiver retornando ou indo para essa direção, a gente vai classificar de acordo com a direção que ele estivesse se movimentando. Se for a favor da reta, positivo. Se for contra a reta, ou seja, um movimento de regresso, será retrógrado. Então, velocidade positiva e negativa tem esses dois significados aí. E as propriedades do gráfico, tá aqui, ó. Do gráfico. Toda vez que eu tiver espaço, em função do tempo, o que eu tiver no meio aí vai se referir a espaço percorrido, tá? Porque é isso que tem a ver, S vezes T, espaço multiplicado pelo tempo, sempre vai representar o deslocamento. Então, velocidade média, ΔS por ΔT. Velocidade média vai ser numericamente igual ao espaço, tá? Ao cálculo da área, da figura geométrica que aparecer aí. Válido somente para gráficos construídos na mesma escala, tá? Diagrama da posição. Então, observe agora aqui a velocidade maior que 0, como é que a retinha aparece, olha aqui. A retinha aparece lá em cima, acima do eixo dos tempos. A reta que eu digo é essa linha vermelhinha, velocidade maior que 0, movimento progressivo. E
Quando esse gráfico tiver nessa posição assim, ó, o movimento é retrógrado, tá vendo? O gráfico é a linha vermelha. A velocidade é menor que zero. Diagrama das posições, olha aqui. Aqui nós temos o quê? Duas velocidades, uma maior que zero e uma menor que zero. Onde o veículo executou dois tipos de movimento, tanto progressivo como retrógrado, tá? Ele foi, depois voltou. Diagrama da velocidade. Nós temos aí diagrama da velocidade vezes tempo no movimento uniforme. Nós temos aqui velocidade maior que zero. A linha agora está representando aí o quê? Velocidade multiplicada pelo tempo. E ainda há pouco, só voltando aqui no slide, nós tínhamos aqui espaço e tempo. Agora nós temos velocidade e tempo. Então essa linha agora representa a velocidade, o comportamento da velocidade. Movimento progressivo, toda vez que eu tenho a linha acima do eixo dos tempos. Movimento progressivo. Movimento progressivo, velocidade maior que zero. Aqui. Quando o eixo for velocidade vezes o tempo. Diagrama da velocidade vezes o tempo. Ó, já velocidade vezes o tempo, quando a linha é lá embaixo, é porque essa velocidade é menor que zero. Retrógrado, vai aparecer assim. O carrinho tá voltando, ó. E aqui, ó, o carrinho tá indo. A rua da reta. Gráfico da velocidade. Velocidade multiplicada pelo tempo, eu vou ter a área, tá? Propriedade do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. A velocidade multiplicado pelo tempo, tenho a área, numericamente igual a área. Propriedade do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Aqui nós temos duas áreas determinadas, né? Como saber qual é a área? Calcula a 1 e a 2 e faz a subtração entre elas, tá? São dois triângulos, faz o cálculo de dois triângulos de área. E depois subtrai, porque eu tenho uma positiva e tenho uma negativa. Você vai dar o deslocamento. Gráfico da velocidade. Eu tenho velocidade versus tempo. E o que é uma velocidade relativa? A velocidade relativa é aqui, ó, aquele carrinho tá lá na frente. E a velocidade desse carrinho da frente tá 60 km por hora. E esse carrinho aqui, que eu estou olhando para lá, ó lá, ó, eu vou dizer que ele tá 80 km por hora. Velocidade relativa. Quando dois móveis A e B estão em movimento sobre uma mesma trajetória, existe uma velocidade que pode ser medida, tomando-se um dos móveis como referência. Como? Olha aqui, ó, V de AB é igual a VA menos VB. Definiremos a velocidade relativa do corpo A em relação ao corpo B como sendo, eu pego a velocidade de A e subtraio da velocidade de B. Definiremos a velocidade relativa do corpo B em relação ao corpo A como sendo... Bora lá. Definir a velocidade relativa do corpo B em relação ao corpo A vai ser a velocidade de B menos a velocidade de A. E a velocidade de AB vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. E a velocidade de BA, B menos A. Devemos respeitar os sinais das velocidades. Carregando eles para o cálculo. Então, nós temos aqui, ó, uma pista, tá? Um carrinho fazendo aqui um percurso, tá? E aí nós temos as várias posições do percurso, até os 66 metros. Aqui nós temos até os 66 metros, carrinho A e carrinho B.
Eles vão sair ao mesmo tempo. Então, encontro de móveis. O encontro ocorre quando duas posições forem iguais no mesmo instante T, isto é, deverão ocupar a mesma posição no mesmo instante. A S de A foi igualzinho ao S de B. É o momento que ele vai ter um encontro na posição. Podemos resolver o problema usando uma outra abordagem. Quando dois móveis estão em movimento uniforme em uma mesma trajetória, podemos usar o conceito de velocidade relativa. Encontro dos móveis, olha aqui, ó. Qual a velocidade relativa? Velocidade de A menos a velocidade de B. Velocidade relativa A mais velocidade de B, ou seja, observem aqui, eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, V de A e V de B. Então, a velocidade relativa deles vai ser o quê? VA menos VB. E se eles estiverem um de frente com o outro? A velocidade relativa vai ser o quê? VA mais VB. O encontro vai ser ΔS dividido pela velocidade relativa. Eu posso dizer que o encontro também vai se dar com SO mais V vezes T, espaço inicial. E o momento da ultrapassagem é quando o ΔS total foi igual ao espaço do móvel. Olha aqui. O trenzinho tá passando, ó. S do móvel relativa, espaço relativo do móvel. Aqui nós temos uma ponte. O trem começa a passar a ponte, ó. Então ele vai ter passado todinho quando ele tiver andado toda a ponte e não tiver nenhum carrinho em cima da ponte. Então o espaço dele vai ser dado pelo o comprimento dele mais o comprimento da ponte. E o ΔT, como é que é calculado aqui? É a variação do espaço dividido pela velocidade relativa. Tem um exercíciozinho para ser resolvido aqui, ó. Uma composição ferroviária de 19 vagões e uma locomotiva desloca-se a 20 metros por segundo, sendo o comprimento de cada elemento da composição 10 metros. Qual é o intervalo de tempo que o trem gasta para ultrapassar completamente um sinaleiro? Então, quanto tempo ele vai usar? A velocidade dele aqui, ΔS total, é igual ao espaço do trem, é tu e mais o da ponte. Aí eu vou saber o espaço dele total. Então, ΔT, ΔS dividido pela velocidade do trem. O espaço do trem é 200 metros, dividido pela velocidade do trem, 20, ΔT, 10 segundos. Aqui deu 19 vagões, uma locomove-se a 20 metros por segundo, 19 vagões. Mas o trenzinho da frente faz 20. Exercício resolvido. Onde nós temos aqui, ó, uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva desloca-se a 20 metros por segundo, sendo o comprimento de cada elemento da composição 10 metros, que é o intervalo de tempo que o trem gasta para ultrapassar completamente uma ponte de 100 metros de comprimento. Então aqui ΔS é igual ao espaço do trem mais espaço da ponte. Cortando ΔS aqui. Então, ΔT vai ser espaço do trem mais o espaço da ponte, dividido pela velocidade do trem. A velocidade do trem, o espaço da ponte é 200, não é isso? O tamanho do trem é 100, foi isso que nós vimos lá? 100 metros de comprimento. Tá aqui, ó. A velocidade é 20 metros por segundo, o comprimento de cada elemento da composição é 10 metros. Qual é o intervalo de tempo que o trem gasta para ultrapassar uma ponte de 100 metros? Então, 200 metros é
É do trem, senha da ponte, somando tudo e dividido pela velocidade. O tempo vai ser 15 segundos. Muito bem. Aqui a gente terminou. A gente vai, quero que vocês refaçam e anotem todos esses exercícios no caderninho de vocês, ok? Ó.